Pessoal, a Virgínia, ela foi indiciada na CPI das bets, onde ela teve que depor, né? É a CPI que regulamenta as bets e tudo mais. E aparentemente, eu não sei, eu vou saber junto com vocês o que aconteceu, mas ela depôs lá sobre a situação. Vamos ver o que ela falou, né? Porque muitas bets, cara, não eram regularizadas, né? E o que significa que se tivesse um golpe ali no meio, se fosse scam, se não pagasse, se o site quebrasse e arrancasse o dinheiro de todo mundo, a pessoa ia pegar o dinheiro, a pessoa que divulgou ia pegar o dinheiro, botar no bolso e não ia se comprometer até agora, porque a justiça foi mais astuta, né? E indiciou ela a depor sobre o assunto. Vamos ver. A UOL posta assim: em CPI das bets, Virgínia Fonseca finge ter 12 anos. E senadores também. Caramba, vamos entender o que aconteceu, né? Virgínia se despede e senadores rebatem, não acabou. Virgínia chegou à CPI das bets nesta terça-feira com uma missão: convencer os senadores da comissão de que tinha apenas 12 anos. Conseguiu. Ela tem 26. Com 53 milhões de seguidores só no Instagram, um volume 8 vezes maior de fortuna estimada em reais. Ela tem estimado em reais o valor de quase 500 milhões de reais, né? A maior influencer do Brasil virou alvo e atração por supostamente ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Ela é suspeita de assinar um contrato que previa uma taxa extra de remuneração sobre perda de apostadores. Taxa extra de... Ah, tá. Assunto sério, portanto, para endividados. Tá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse vídeo que vocês vão ter aqui sobre esse assunto é de uma pessoa que já recebeu propostas, já leu contratos e não tem rabo preso com porra de casa de aposta nenhuma, porque eu nunca fechei, né? Tem muita gente youtuber, muita gente que é influenciador, que vai falar sobre o assunto, mas fala com o rabo preso pra caramba, porque não quer se comprometer ali com o tigrinho que o cara fecha, porque também tá o bolso dele no meio. Aqui vamos falar a verdade como funciona. Essa suspeita de assinar um contrato para uma taxa de remuneração sobre perdas de apostadores. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Todos os contratos de aposta, todos tem essa taxa inclusa. As pessoas que falam, como assim? Eu não sabia. Ai, eu não li, eu não fiz, eu não falei, eu não tinha visto, foi a agência que me deu. Mentira. Mentira. No contrato tá bem claro e é justamente o conceito do cupom. Quando você vai no Tigrinho, você bota o seu cupom, é justamente qual que é a função do cupom? Para a plataforma, para casa de aposta traquear da onde que entrou aquele dinheiro, para distribuir para você 50% dos ganhos das perdas. A pessoa ganha o dinheiro, ela não te paga nada. A pessoa perde, ela te paga 50% do que ela perdeu pro influenciador. Ou seja, você está literalmente ganhando dinheiro de sangue. Você está literalmente ganhando dinheiro de perda. E não é perda de gente rica, não. É perda de gente ferrada que entra na aposta achando que vai ganhar dinheiro e melhorar de vida, tá? A sua mão fica cheia de sangue. Tão sério que ela chegou à sessão com um habeas corpus debaixo do moletom preto, concedido pelo ministro Gilmar Mendes do STF. A medida dava a ela o direito de ficar silêncio e não se incriminar. Campeão de A Fazenda, Rico Mequildes, outro garoto propaganda sob suspeita, obteve liminar análoga antes de seu depoimento. Diante dos senadores, a estratégia era clara: fingir que não tinha ideia do que estava fazendo ali, nem da gravidade das acusações. É sempre sinceramente, é sempre um cinismo, né? Quer ver? Eu já sei o que ela vai falar. Mas eu só fui paga pra anunciar. Isso aí, vamos fazer um bingo. Mas eu só fui paga pra anunciar. Mas eu não sabia que tinha essa perda. Mas foi a agência. Vai botar culpa nos outros. Sempre que a pessoa erra, ela bota culpa nos outros também. É clássico. Não, mas foi a agência que falou pra eu fazer. Eu nem li. Isso é mentira, cara. Eu já trabalhei eu trabalho com uma agência que fechou... Que já teve contato com esse mundo e já fechou com as agências. A agência, querendo ou não, é uma empresa, é frio, né? Eu não trabalho com aposta, eu falo para as agências, nem me manda aposta. Mas essas agências, ela manda para outros influenciadores. E teve influenciadores que trabalhavam na minha agência, que eu vi falando assim, cara, a agência ficou me forçando a fazer e nem me falou do que se tratava. Isso é a mais pura mentira. Eu trabalhei justamente com a agência que ele falou, e a agência, ela foi dona e falou assim, Fel, que isso aqui é uma casa de aposta, vai te dar muito dinheiro, o contrato é esse, deu o contrato pra eu ler, eu li o contrato, falei, não, cara, entendeu? A pessoa ninguém é bobinho, cara. Ninguém é bobinho. As pessoas não são bobas, as pessoas são gananciosas, as pessoas são ambiciosas, muitas vezes perversas, e se corrompem pelo dinheiro. Não existe bobinho, não existe inocência, existe perversão.
O que existe é perversão. Para isso, foi vestido como uma garota que acaba de acordar e foi emburrada a fazer a prova na escola. De óculos, moletom, cabelo solto e um copo Stanley rosa, não se sabe se lotado de todinho, água ou vento. Os senadores, por sua vez, tinham ou deveriam ter outra missão: mostrar que a de Pacóvia, a depoente, não tinha nada. Bem, meia hora depois, dava até para dizer que ela ganhou a briga, mas a briga não aconteceu. Diante dos parlamentares, ela foi tão tietada que não faltou sequer ser interrompida para fazer uma selfie com um fã. Para quem achava que já tinha visto de tudo em uma CPI, o checklist andou um pouco. De olho nos seguidores da influencer, a maioria dos parlamentares não estava preocupada em esclarecer nenhuma suspeita durante a sessão. Queriam piscar para futuros eleitores e tratarem a jovem menina rica como uma adolescente que ainda não sabe que precisa escovar os dentes antes de dormir. Tá, deixa eu ler que tá acabando. Foi o que fez o senador Cleitinho, de PLMG, ao condenar o pecado e não o pecador. E depois pediram um vídeo no meio da sessão para enviar um beijo da depoente famosa para a esposa. Isso aqui completa falta de profissionalismo. Isso aqui é uma CPI. É uma CPI. Pior fez Jorge Cajuru, PSB, né? Que pediu a palavra para fazer um testemunho em defesa da Virgínia. Um talento, um fenômeno do sogro dela, o cantor Leonardo, da dura vida de senador das próprias Bets que deveria investigar. Eu acho que a justiça não está muito preocupada em investigar a Beth porque deve estar ganhando dinheiro junto, né? A justiça não tem muita preocupação em regulamentar a Beth, não é porque deve estar entrando dinheiro junto, né? Senador por Goiás, o sistema está todo comprado, viu, pessoal? Senador por Goiás, Cajuru pode até rasgar dinheiro, como o próprio afirmou, mas não é louco a ponto de arrumar encrenca com duas das maiores instituições do Estado que lhe garantiu 8 anos de mandato. 3, se cortar o marido da influencer, o cantor Zé Felipe, presidente da sessão, igualmente etados pelos presentes. Pois é, muito rabo preso, né? Muito rabo preso e pouca justiça. Não podemos questionar uma pessoa da integridade da Virgínia. Não é dono de Beth. Se for, abandono meu mandato e faço voto de pobreza, diz o Cajuru. Pelo testemunho, ele ganhou um convite para morar na casa dela e um merchan em forma de agradecimento nos stories. Caramba, cara. Ela fez um agradecimento no stories de um mano que tava para fazer a CPI, cara. Que circo, né? E o merchan foi este dividido com Cleitinho, porque a garota propaganda de ser saída apaixonada e a quem qualificou como alguém com dom de trazer a paz e o que precisou ser estudado pela NASA. Quem esperava circo acabou dançando em palanque. Anos do depoimento, Virgínia postou normalmente a rotina como se nada estivesse acontecendo, saiu de lá dizendo-se grata aos novos amigos da CPI e aproveitou o buzz para anunciar uma mega promoção do sua grife, não de jogos ao menos, né? Acostumada a consertar o relógio com luvas de boxe, até os parlamentares mais experientes tiveram dificuldade de saber se a influência diante deles não sabia mesmo o significado da palavra mitigar, como ela deu a entender a certa altura, ou se incorporou o personagem a tal ponto que entregou em branco a prova de língua portuguesa. A única ali que parecia não cair na graça era a relatora de comissão Soraya Tronic, Podemos MS, né, que em certo momento lançou o método socrático para questionar: ora, se a fortuna da influencer não vende as apostas, por que então fazer propaganda de apostas? Virgínia acusou a sinapse e disse que iria pensar no caso assim que chegasse em casa. A lição de casa não é ela que precisa entregar. Bom, vamos ver, né? A matéria foi mais voltada a criticar os senadores ali do que a Virgínia em si, né? Mas, de certa forma, né, vamos tentar ser justo aqui, a matéria foi um pouco parcial, né? Vamos ler outras matérias aí para ver, porque para entender o que acontece aqui no certo aqui, no certo, né? Na próprio site da UOL passou o anúncio da Bet, cara. Vem que tem diversão. Acesse Bet. Então assim, cara, o sistema tá comprado, não tem muito o que fazer não, entendeu? Nós tá tudo fodido. Olha essa ironia. No próprio site da UOL, falando de CPI das Bet, tá anunciando Bet aqui, cara. Entendeu? O sistema tá comprado, rapaziada. Entendeu? Não tem muito o que fazer, não, cara. Ó, o leão cantando e os caralho, ó. Isso é fake, não, cara. Isso aqui é uma doideira mesmo que tá acontecendo em tempo real aqui, cara. A tendência, cara, é essa parada acabar algum dia, né? Porque a verdade costuma se prevalecer e essa galera ter algum tipo de retroação, né? Mas, de fato, cara, nesse momento é meio que uma máfia. A máfia, ela age dessa forma, né? Como que configura uma máfia? Quando não existe mais a justiça perante a máfia, porque a justiça está comprada pela máfia. Então o cara que é mafioso, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele comprou as pessoas que eram para fazer a justiça. Então não tem muito o que você fazer, entendeu? Além de ser refém do rolê, né? Tem um movimento chamado Brasil Sem Azar, que está lá no Instagram, tem outras redes sociais, que é um movimento que faz esse trabalho de contenção, de esclarecimento. Se a senhora um dia achar tocar o seu coração... Ó a roupinha dela, o copinho Stanley rosa, um moletomzinho, né? A importância de salvar vidas, fica uma sugestão. Não, pode ter certeza que eu topei vir aqui hoje justamente para poder esclarecer muitas coisas e também receber informações
Foi incrível, por isso eu estava sempre aberta a vir. Foi maravilhoso, quero agradecer todos os senadores, quero agradecer todo mundo que acompanhou. Foi... Mas ainda não acabou, não. Não acabou, não? É que eu pensei que tinha acabado, ele falou que era a última. O senador Portinho. Tem mais? Não, tá uma alegria mesmo, né? Tá uma alegria, todo mundo se divertindo. Pô, até eu queria ser indiciado, cara. É tão gostoso aí, ó. Tá com aguinha, comidinha, cara. Acabou ele, mas aí a relatora quer fazer aqui. Só o senador Portinho. Parece gostoso, cara. Uma mensagem agora para a senhora. Ele disse o seguinte: é verdade o que o Cajuru falou. O Pelé fez uma única propaganda para a Antártica e se arrependeu. Espero que a Virgínia seja uma Pelé em relação ao jogo de azar. Amém. Muita paz. Deus abençoe. Amém. Deus Amém, amém, né? Humorado, é bem humorado, Pra né? terminar, Por favor. senhor Eu não presidente. sei muito o que tem a ver o Pelé com as calças, né? Eu não sei o que tem a ver o Pelé, mas assim, é bem humorado e tudo mais, né, cara? O fato, cara, é que quando a gente olha pro nome Betis, quando a gente olha pro nome jogo de azar, aposta, cassino, Virgínia, influenciador, quando a gente usa essas palavras, a gente tá desviando do foco, cara. A gente tem que olhar pra essas palavras: pobre, o pobre que tá ferrado e acredita numa esperança. A gente tem que olhar pra vítima, pra pessoa que foi vítima dessa parada. Porque, cara, uma vez você recebe um anúncio de bet, você pode até ignorar, acha que é golpe. Quando o sistema todo tá falando que bet é legal, você vê a pessoa como a Virgínia, que é uma pessoa que você acompanha, sua mãe acompanha, seu filho acompanha, falando de bet, você vai acreditar. Acreditou, acabou. Ou você ganha e entra num vício, e em algum momento você vai perder, e vai perder mais do que você ganhou, ou você perde e é escamado aí, entendeu? A câmera morreu. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Você que ainda não apostou em bet e quer ganhar, cara, eu vou falar uma coisa pra você que vai ser um pouco forte. Já vou estar vendo o vídeo, mas vou falar uma coisa pra você que vai ser um pouco forte. Você que quer apostar, ainda não apostou, tá pensando, tá vendo a Virgínia falando disso, tá vendo tanto influenciador falando disso, você tá começando a ficar seduzido, a galera mostra carrão, mostra dinheiro. Vou te falar uma coisa pra você, cara. Primeiro, a Virgínia, os influenciadores, não ganharam aquele dinheiro apostando. Ela ganhou aquele dinheiro com a perda das pessoas. A casa de aposta, ela só ganha dinheiro com perda. O negócio dele é isso, é perda. O produto dele é isso. Ele só lucra quando tem perda. É por isso que a casa de aposta sempre ganha. Porque se não ganhar, seria caridade. É uma casa de aposta, é perda. E segunda coisa, cara. Eu espero profundamente que se você apostar, você perca, cara. Porque tem uma coisa mais perigosa do que perder os 20 reais que você colocar pra testar. É você ganhar. É você botar 20 e ganhar 40. Porque você pode até sacar, mas você vai ficar tentado a botar de novo. E é aí que acontece o vício. A gente fala muito de, perda 50%. A gente tem que começar a falar que a aposta é um vício, cara. A aposta é um vício. Existe, inclusive, viciados anônimos. Existe um grupo que cuida de pessoas que são viciadas em aposta e perdeu tudo. Então eu espero que você perca o seu dinheiro e saia pensando, fui enganado, perdi 20 reais. Do que você ganhe 20 reais ali e caia num vício. Quando você entender que de vez em quando ele vai pagar um troquinho pra você ficar viciado na parada, é aí que eu tenho medo. É aí que eu tenho medo por você, cara. É aí que eu fico preocupado com você, entendeu? Eu espero que você perca de uma vez pra você não entrar mais nessa porra, cara. Entendeu? Ganhar dinheiro de outra forma, isso é frio, entendeu? A aposta é fria, cara. Aposta em cassino de Los Angeles, que é slot físico, que você sabe que não tem golpe, porque é um slotzinho, né? Tem um algoritmo, mas não tem golpe. Já é muita gente viciada que acaba com a vida, acaba com a família, acaba com o dinheiro, acaba com as rendas, acaba com tudo, com a previdência, acaba com tudo. Imagina um slot de computador, cara. Você pode puxar o celular e ter um rios em tempo real ali, de um tigrinho bonitinho, fofinho, cantando e te dando centavos. É muito perigoso. Então, se você... não aposte. Mas se você for apostar, eu espero muito que você perca, cara. Porque o meu medo não é você perder 20 reais. O meu medo é você ficar viciado, cara. É o medo de você ficar viciado. O que a galera quer, o que casa de aposta quer, o que influenciador quer, não é que você entre e ganhe um dinheirinho, ou entre e perca pra pagar um pouquinho no cupom deles. Eles querem mais. Eles querem que você se vicie. Eles querem que você fique viciado e perca muito. Porque quanto mais você perde, mais eles ganham. É isso que eles querem.
Assim como a rede social quer o seu tempo, o algoritmo fica buscando o seu tempo, a moeda da casa de aposta é outra, é o real, é o dinheiro. Então, quando o influenciador anuncia, ele pode falar que não, mas o que ele quer é que você se vicie mesmo. Porque daí você usa o cupom dele, vai perder bastante, e ele vai conseguir ganhar uns trocados em cima da sua cabeça. O problema é que ele já é rico, e você não.